Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресный вебинар. Мы очень его ждем всегда в студии. Olá, amigos. Nós temos o nosso webinar, como sempre. O Dr. Michael Leitman está no estúdio. Nós estamos prontos para receber suas perguntas, que o Dr. Michael Leitman vai responder sobre espaço e tempo na Kabbalah. É um tópico muito interessante. Há muitas pessoas nos escutando, Europa, América. Vamos começar. Então, ótimo estar com vocês, como sempre. Adoro estar nesse webinar. Estejam bons. Essas são saudações dos amigos. Muito obrigado por fazer sua missão também. Rav, sobre a missão, eu gostaria de dizer que é ótimo e não é algo que eu posso fazer sozinho. Revisar a Kabbalah depois de 2000 anos de exílio não é fácil. As pessoas que vêm para a Kabbalah, elas vêm porque têm um interesse, uma centelha em si sobre o sentido da vida. Elas buscam, elas ouvem sobre isso em algum lugar e buscam isso. Não sabem o que é, mas ouviram em algum lugar e entendem, de certa forma, que isso pertence a eles, com sexto sentido. E vêm até aqui e começam a vir ao grupo, a estudar de diferentes formas, cada um de forma diferente, mas se conectam. E como se conectam ao grupo? E de forma alegre começam a participar das refeições, estudos, todo tipo de estudo. A força do grupo começa a afetá-las. Não é simplesmente uma força normal, regular de um grupo, mas uma força espiritual. Como se, através de uma lente de aumento, brilhasse nelas. E quando isso ocorre, elas começam a sentir todo tipo de mudanças internas. Quando estudamos nas universidades, em algumas classes, também sentimos certas mudanças em nós, em nossa mente, nossas sensações, mas essas são mudanças corporais. Mesmo quando você trabalha com certo método físico, psicológico, o que começamos a sentir aqui é a ressurreição do ego. Ou seja, a pessoa começa a ficar tão inspirada que está avançando e subitamente, bum, sente escuridão, fraqueza. Onde, o que, como, tudo desaparece, não tem mais interesse em nada, não quer fazer nada. O que está ocorrendo? Este é o surgimento de um ego adicional na pessoa. E em nosso mundo não há resposta, não há força, remédio em nosso mundo contra isso. Para isso, a pessoa precisa adquirir a luz do alto, uma força do alto, do próximo estágio, do mundo vindouro. Começa a estudar de uma forma ou de outra, é atraída a isso de certa forma, e daí ocorre. Gradualmente a pessoa desenvolve o estado, chega ao próximo estágio e de novo cai. E não tem força, sente que está sonhando. É o ego que aparece diante dela e ela não sabe como, por quê. E novamente, gradualmente, não abandona o estudo. Gradualmente, a pessoa sai do estado e isso ocorre muitas vezes.
todas essas sequências. É como age a luz superior sobre a pessoa. E podemos até desenhar isso. É o princípio pelo qual funciona. A pessoa chega a Kabbalah, começa a estudar, estuda um pouco, desce. E há um pico. Bom, não realmente, ok, digamos que você está certo. Vamos fazer um pico pequeno. E então uma descida. E depois de novo, sobe ao mesmo nível e além, mais alto ainda, depois desce, cai mais ainda, chega ao nível 0. E sobe mais um pouco ainda. E depois cai mais um pouco. Ou seja, a pessoa parece um eletrocardiograma, estão dizendo. Sim, realmente, diz o Rav. E é assim que a pessoa avança. Ela passa por estes estados, mas todos eles, estes grandes negativos e positivos, estes estados são muito frequentes ou não, dependendo da sua intensidade no grupo. Muitas pessoas não conseguem isso, não conseguem suportar isso e vão embora. Digamos, aqui onde a pessoa vai embora. Daí, em essência, tudo que a pessoa obteve desaparece para algum lugar e permanece como um negativo, porque agora todo o ego foi revelado para subir acima e, no fim, obteria um mundo superior, ganharia. Se a pessoa estuda muito tempo, por anos, então ela chega a um estado que se chama um estado muito grande, chama uma grande descida. E esta grande descida, que ocorre sob a influência de uma força superior especial, neste nível em particular, ela começa a sentir que a única coisa que pode ajudá-la é se ela se liga à fonte deste poder, desta força, o Criador. E ela começa a exigir o Criador. É onde ela estabelece o primeiro contato com o Criador. Ela começa a entender que esta descida que ela se encontrava, este terrível estado que ocorre precisamente do alto, ocorre precisamente para ela ser capaz de igualar os dois estados dentro de si. Não subir e descer, mas se conectar aos dois níveis dentro dela. Para que este estado seja como Malhut e que o nível superior seja como Keter. E entre eles há as 10 fitas. E então isso se torna seu Partsuf, ou sua alma. Como que isso ocorre? Graças ao fato de que é igualado aos dois polos dentro de si. Ou seja, os trouxe juntos. Costumavam ser diferentes, ou descida ou subida, mas aqui o que fez, os ligou juntos, dentro de si.
E diz, não há outro além dele, ou seja, tudo que é dado a mim, meu estado negativo, neste aqui, no estado negativo. Isso é dado a mim pelo meu estado positivo. Em outras palavras, não há outro além dele, ou no estado positivo ou negativo, e é tudo feito para me trazer ao entendimento do Criador, para alcançá-lo. Por quê? Porque agora tenho a oportunidade de sentir e entender sua natureza integral, sua natureza absoluta, sua unidade. E eu posso sentir isso nos meus sentimentos animais negativos. Para a pessoa alcançar tal estado, agora chama-se o nascimento da alma dentro dela. No entanto, todo o problema com a Kabbalah é comparado a métodos materiais. Essa distância que devemos passar para este estado leva, digamos, 10 anos. Os cabalistas não ocultam isso. Não assuste as pessoas. Fala para o entrevistado. O Rav diz, eu não estou assustando. Nós falamos de forma resoluta. Este método não tem a ver com algo obtido agora. Pergunta, você pode explicar onde há o tempo e espaço? Que é o tópico do nosso webinar de hoje. Rav, tempo é determinado pela quantidade de estados, ou seja, os picos e as descidas, e não o quanto passou, mas quanto já passou por mim. Então, 10 anos pode parecer 10 minutos e vice-versa. Tudo depende da intensidade. Eu sou a função da intensidade da minha inclusão no grupo. Ao me incluir no grupo, a intensidade é aumentada. Outra pergunta. E o espaço? Como isso é medido? O espaço espiritual não é medido por parsa, milhas, jardas, nada. O espaço espiritual é medido pela diferença egoísta entre os diferentes níveis. Por exemplo, se entre você e eu vamos olhar o mesmo exemplo. Digamos, eu estou aqui neste nível e você neste nível. Qual a diferença entre os dois níveis? Qual a diferença entre eles? Este delta, essa diferença, é medida, essa diferença, somente por este potencial. A diferença entre elas. O que é? É isso que nos dá um espaço. Espaço, o significado do espaço é a diferença entre potenciais espirituais, com diferentes estados que o corpo pode existir, ou a diferença entre os corpos. Então, a mesma coisa. Então, temos tempo, espaço. Tempo e espaço. Podemos concentrar nisso, diz o entrevistador. Pergunta, qual a conexão entre o tempo e o ego? Rav, o tempo não é independente, não funciona por si. Se eu fico parado e não faço nada, o tempo também permanece parado, até que a pessoa começa a trabalhar através do tempo, fica parado, não se move.
O tempo é o mesmo parâmetro que é determinado apenas por mim. Só eu determino o tempo. Por exemplo, aqui está o grupo. O grupo existe e eu estou neste grupo. Eu sou um deles. Dentro do grupo existe a força superior, a luz. Se eu aspiro ao centro do grupo, tudo isso é escrito em livros cabalísticos. Não há nada aqui que eu fale por mim. Eu peço que confirme isso. Então, se eu aspiro ao centro do grupo, e dependendo da força que eu aspiro, eu me esforço, digamos, dependendo desta força, isso vai determinar a função do tempo. Vamos escrever de outra forma: o tempo versus função e força. O poder. Anfitrião, uma pergunta sobre pureza. Você pode aumentar a pureza destes estados e acelerar pela velocidade? Não há limite, diz o Rav. Subidas e descidas, elas precisam passar por certa quantidade de poder. E nessas subidas e descidas, depende da sua subida, multiplicado pela frequência. Como você escreve frequência? Eu esqueci. Digamos, é assim. Então, o que importa é a altura primeiro, e a outra coisa que importa é a força, o poder, a potência. Então, frequência e altura me fornecem o tipo que me levam a um nível onde eu começo a sentir este ponto especificamente em mim, este estado, onde eu posso conectar, posso ligar o Criador ao meu estado e posso dizer que tudo que ocorre comigo, mesmo no nível mais baixo, tudo vem exatamente por ele. Isso é muito importante. Essa é a primeira vez que eu chego ao estado ou ao nível de fé acima da razão. Então aqui eu tenho fé. E este é meu estado, Malhut, onde eu sinto dentro de mim. Esse é o conhecimento. Temos várias perguntas ao vivo sendo feitas. Uma pergunta: por que essas descidas, quando você estuda Kabbalah, chamam-se ego? É uma depressão regular? Rav, não. O que você está falando? Provavelmente você não experimentou isso. No entanto, eu vou desenhar aqui, ele está certo. O cliente sempre tem razão. Vejo. Isto aqui é semelhante. Eu vou usar um símbolo aqui. Um símbolo para semelhante. Semelhante à depressão. Sim, é semelhante à depressão, mas é só semelhante à depressão. Você acha que é depressão, que é como um estado estranho, que você não quer fazer nada, você não é atraído a nada, não. Não é depressão. Não é a depressão típica de não ter gosto pelo mundo. É só escuridão.
é a sensação da ausência de desejo por qualquer coisa. Qualquer coisa, ou seja, o ego é acrescentado a você. E este acesso aqui é o seu ego. E aqui nós temos o nosso estado. Estes são os estados. Este é o ego e este é o estado. Estes são os estados. Então não é a mesma coisa. Outra pergunta. O que é essa escuridão, Rav? Essa é a adição do ego, meu querido. Veja. Michael, você começou a sua vida na Kabbalah a partir deste estado aqui, do zero. Ou seja, você tinha o seu ego animal, saudável, regular por este mundo. Sim? Comida, sexo, força, conhecimento, grana. Caminhando, dando voltas, entretenimento nas cabanas, análise, etc. Este era o seu ego animal, onde você começou. Seu ponto de partida inicial. Você é atleta, certo? Você sabe qual é o ponto de partida, seu estado inicial, certo? É aqui que você começou. Então você chega a Kabbalah e aqui você tem essa subida, tudo está ótimo, você se conecta com o grupo, está pronto para fazer tudo por eles, com eles. A vida é bela. Era um pouco estranho, não estava correto, e logo você encontra onde tem que estar. Você descobriu o que queria. E depois você cai em tal estado, do primeiro estado, você cai no segundo estado, pela primeira vez na sua vida. Cinca, descreve, você é escritor, descreve esse estado. Esse é um estado bem dramático, diz o Cinca. Você se lembra o estado, né? Como você descreve? Pode ser como algo em nosso mundo? Isso te atrai ainda mais, te suga. É como te sugasse. Como se te sugasse num vácuo e tira toda a sua força. Você sente que não há razão para viver, não há ponto em nada disso. Onde quer que você vá, ou para onde quer que você vire sua cabeça, você fica perplexo. É como se alguém jogasse algo em você. E você tem poeira na sua cabeça. É um estado que te congela. Sim, é realmente assim. Rav, sim, as pessoas experimentam isso. Acho que os estudantes que você vê aqui, estudando comigo, eles passaram por este estado. E daí você tem subidas e descidas, subidas e descidas. Sim, eu faria isso. E há tantas perguntas aqui. Rav, não se preocupe. Vamos ver as perguntas. É importante que eles lembrem que toda a conquista do mundo superior é determinada pela razão de alcançar, e não temos o ego. Quando você não tem o ego para isso, quando você pode obter algo sem o ego, sem o desejo, sem arder por isso, ser um grande egoísta, um indivíduo que está pronto para conquistar o mundo superior. O que você tem? Você pode agarrar algo, jogar. O que há aqui neste mundo? Você não pode conquistar o mundo superior sem isso. Por isso você precisa de guerras. E as guerras para o mundo superior é um grande desejo, um grande desejo. Quando eu estou ardendo, estou pronto para fazer tudo. Você quer que eu morra? Tudo bem. Para que eu preciso desta vida? Eu posso assinar ali.
Mas em troca, por esta vida, eu quero adquirir um mundo superior. Por isso, o que ocorre conosco, o ego é acrescentado a nós. O ego é acrescentado ao estado número 2. E graças ao estado, eu subo ao estado 3. E no 3 eu desço ainda mais no estado 4. Então eu subo ao estado 5 e 6 é ainda mais baixo. Isso ocorre muitas vezes, digamos, eu chego 9 estados. E quando eu estou no estado 9, estou no estado tão baixo, terrível, que é tão terrível, é medo, descida, derrota, é um estado, como está escrito na Kabbalah, é melhor morrer do que viver assim. Essa é a separação do nosso ego animal. Por que ainda estamos vivos? E é quando subimos ao estado número 10. Eu digo 10, mas é simbólico, porque você tem um N número de subidas e descidas. Quando eu combino 9 e 10 e começo a dizer assim, isso vem até mim do Criador, não há outro além dele, e он добр и творит. E ele é bom e faz o bem. Eu digo que aqui eu tenho fé, que é acima da minha razão. Fé é acima da razão, porque o meu conhecimento está no ego. E a fé é a qualidade de doação. Então aqui, pela primeira vez, eu formo um partsuf. E este partsuf, do que é formado? Como eu desenho isso? É apenas uma gota. Uma gota de sêmen. Um ponto. Um embrião. O embrião da alma. E este é o ponto do qual a alma nasce. Quem alcança este nível, pronto, já está no caminho. E quem não consegue pode fazer qualquer coisa que quiser. O que é interessante na Kabbalah é que as pessoas que estão no meio aqui, quando estão aqui, estão no meio, mas ainda não conseguem ter essa descida, a não descida, digamos, antes de chegar lá. E saem da Kabbalah como está escrito aqui. Esta descida, da forma como eu desenhei aqui. Essa descida de menos. Isso pode ser 1 minuto antes da subida. E eles começam a criticar a Kabbalah, o Lightman, o método. Eu estou aqui no local diferente, no mundo diferente, eles estão lá, etc. Fiquem bem, espero que esteja bem com vocês, tudo. E deve-se entender que o mundo espiritual não é algo que você imagina para você, é o que você realmente alcança através das fontes cabalísticas autênticas. E exatamente com este método, que é descrito em livros cabalísticos. E você pode fazer o que quiser. Mas é isso que é a Kabbalah, como eu expliquei brevemente.
Outra pergunta: o número de suicídios no mundo está crescendo. E a pessoa estuda Kabbalah e chega ao estado em que vai querer se matar. Rav, nunca. Nunca, não importa a amplitude, porque não está trabalhando acima do ego animal. Nunca pode se matar, concordar com o suicídio. Pode estar em todo tipo de estados. Um estado bem confuso. Você já viu acidentes? Você já ouviu falar de acidentes, certo? Depois da lição, as pessoas que estão numa descida espiritual e todo tipo de... Bom, nós ouvimos falar, não de suicídios, não. Acidentes, como um acidente de carro, porque você trabalha com o seu ego animal. Você pode olhar o mundo e não ver nada. De que ego você está falando? Este é o ego adicional. Meus amigos, veja o que está ocorrendo para indicar. Este zero aqui é onde começamos. O zero é onde começamos. E daí nós acrescentamos todo este ego. E isso é graças ao nosso trabalho no grupo. O estado 1 é onde a pessoa chega ao grupo e graças a isso ela tem a luz superior, influenciando ela. Chamado Ormakif. É aí que ela começa a cair, a descer ao estado 2. E 3, 4, 5, etc. Todos estes estados. De 0 para baixo. Bom, eu tenho que indicar. Então, este é o ego do mundo superior. Então, eles querem esclarecer. Este não é o ego deste mundo. Rav, isso não é o ego deste mundo. Vamos chamar de faraó. Bem simples. É isso, com isso que estamos lidando. Outra pergunta. Muitas pessoas têm medo de cair no abismo, sentem que não vão ter força para voltar. Rav, não é que nós estamos caindo a subindo. O que fazemos? Trabalhamos no grupo, estudamos no grupo. Quanto mais fazemos isso, mais Ormakif, luz circundante, nos influencia. Também vou mostrar. Esse é um desenho detalhado. Então é isso. Então você não deve temer nada. Então todas essas amplitudes são no grupo. Quando eu começo a conectar com eles, então eu tento me unir e recebo. Não, eu não posso me unir com eles. Conectar significa que eu caí no meu ego? Ou que eu vou ter um dia ruim? Temos que entender que isso deve ser a coisa mais importante para você. Do que eu entendi, o ego que você está falando só é de acordo com eu tentar ter a conexão. Sim, é disso que eu falava. Por isso que você não deve temer nenhum suicídio, nada. Eu pareço alguém que não queira viver? Se você me conhecesse, eu adoro a vida em todas as suas manifestações. Sim, como uma criança. Então, a escuridão que você está falando surge como você tentar se conectar com outros, chegar ao amor entre eles e sente que não tem força. E é incapaz de fazê-lo? Sim. Sim. Mas no final, o desespero vem do fato de você não ver o Criador atrás. É um processo que deve ser acumulado, deve chegar a um ponto e entender que não há nada que possa alcançar sozinho.
o desapontamento final necessário para você entender como está escrito na Torá. Foi estabelecido recentemente sua descendência. Você sai deste mundo para o mundo superior porque eu vou trazê-lo ao faraó. Ou seja, um grande ego. A revelação de um grande ego que vai lhe dar a oportunidade de escapar. Porque o faraó, o ego, ao revelar-se como não suscetível a alcançar o mundo superior, ele assina a sua própria sentença de morte. Eu tenho que sair disso, eu tenho que fugir disso. E um cabalista tem que ser corajoso. Rav, não. Eu não quero falar dos meus estudantes. Eu não vejo nada de corajoso neles. De forma geral, a Kabbalah é para pessoas que não são tão fortes. Elas não têm nada. Por quê? Porque elas chegaram à meta mais rápido. Porque entendem mais rápido que não são arruinadas. E as pessoas que chegam e dizem, eu sou isso, aquilo. Esse tipo de muro leva muito tempo para ser quebrado. A pessoa precisa basicamente se bater por muito tempo antes de se tornar desta forma. Chegar a um ponto onde possa pedir força para estar no nível do próximo mundo. Homens e mulheres atravessam a mesma sensação de subidas e descidas? Rav. Pergunta clássica. Eu vejo, minhas queridas mulheres, eu asseguro a vocês que o caminho é o mesmo, as variáveis são as mesmas para homem e mulher, não há diferença, com certeza. Há diferenças em nosso mundo, em nossas circunstâncias, mas no mundo espiritual não há diferença. E também tudo que você vê neste mundo não relaciona com o mundo espiritual. Nem comida, nem sexo, nem conhecimento, nem força. Nada aqui no nosso ego animal está aqui só para servir nosso corpo mortal, nossos burros. Não existe no mundo espiritual. E o mundo espiritual você vai obter um tipo diferente de ego, não o que estamos obtendo aqui. Começa aqui, deste ponto. E desce cada vez mais baixo, e então revela o Criador. Temos uma pergunta. Se eu tivesse estado antes de vir para a Kabbalah, como o Rav descreveu, eu não quero viver, não sei o que fazer comigo. Agora eu tenho medo de voltar a este estado. Rav. Não, isso não é Kabbalah, não é o mesmo estado. Você não teve o grupo, estava sob a influência do superior, não tinha apoio, não tinha um método, não é o mesmo estado. É impossível, o Bostudam escreve muitas vezes sobre isso, é impossível sair para o mundo espiritual além da Kabbalah. O que é a Kabbalah? Este é um método que os cabalistas que entraram no mundo superior basicamente colocam todos os seus achados juntos e eles transformaram num sistema, eles deram a oportunidade de dar passos bem claros e precisos. Qual a diferença entre presente, passado e futuro? Qual a raiz espiritual do tempo? A questão... Bom, Ravi, a questão é que todo o nosso universo, toda a humanidade, tudo muda e passa por certas fases de desenvolvimento.
Então, em cada geração, nós que nascemos aqui e sentimos que estamos neste estado, a verdade é que não há terra, não há espaço externo. Nós imaginamos em nosso ego, em nosso desejo. É assim que imaginamos nossos estados. O mundo é só uma projeção do meu próprio estado interno. Então, em cada estado aqui, a pessoa é diferente. Por isso que o método cabalístico também muda, de certa forma. Está sendo desenvolvido. Aqui e agora, nós estamos num estado que nenhuma geração viveu aqui. Por isso que fazemos, nós estamos escrevendo o próximo capítulo, o próximo nível. E a nossa descendência, os que vêm depois de nós, vão escrever o seu capítulo também. Mas, na verdade, nós atualmente estamos numa fase onde podemos resumir toda essa história. Então, qual a raiz espiritual do tempo? A raiz espiritual do tempo são as Reshimot, ou reminiscências, registros. Você deve conhecer essa palavra em hebraico, Reshimot. É um termo cabalístico. Nós usamos, como na ciência, usamos uma terminologia que deve ser lembrada. Então, como estivemos num único vaso e quebramos, gradualmente voltamos novamente, nos reunimos sob a influência do tempo, voltamos para estar num vaso, e esta ação da luz sob os fragmentos quebrados, egoísticos, é constante e gradualmente voltam juntos. Então, esta reunião de todas essas partes quebradas juntas é o que nos dá a sensação de tempo. E, na verdade, há uma mudança no nosso estado. Então, o tempo é a diferença entre o desejo. Sim. Se eu quero receber prazer, e este prazer vai vir depois de certo período de tempo, Rav, não, vou desenhar isso aqui para você, veja. Este é o estado que estamos agora, aqui. Este sou eu e este é você. Este é ele e ela, etc. Nós temos que estar juntos num ponto central. O que é isso? Rav, bom, um ponto central, como um homem com um coração. Temos que aspirar a uma coisa? Rav, sim. Fazemos isso. Por quê? Porque dentro de nós existe a luz. A luz está aqui e nos empurra para o centro de uma forma ou de outra. Quer queiramos ou não, somos empurrados ao centro. Cada um de nós aspira ao centro. O tempo que é dado a nós para alcançarmos o centro, os 6.000 anos. 6.000 anos atrás, estas Reshimot começaram a se mover para o centro. Digamos você, porque você está aqui. As pessoas que nos assistem agora na internet começaram a se mover para o centro e você começou a passar por estados, todos eles têm que passar por 6.000 estados. E estes 6.000 estados chamam-se 6.000 anos. 6.000 estados. É isso, este é o tempo. É assim que percebemos o tempo, mas na realidade não é tempo, é a mudança de status. O que é tempo agora? Agora eu sinto uma coisa, daqui a um minuto eu sinto outra coisa. O tempo é o que chama a diferença entre um e outro. E o tempo em si não existe. É uma medida subjetiva.
vejo que Einstein e o resto deles, dos cientistas, todos eles disseram isso. Eles entenderam que o tempo tem que avançar para frente, para trás. Todas essas subidas e descidas, flutuações em nós, criam uma sensação de tempo positiva, negativa, etc. E o tempo pode desaparecer quando você fosse jogado no grande vórtex. E o buraco negro existe, este fenômeno, você vê no espaço. Eu conversei com muitos astrofísicos e eles falam sobre isso. É importante agora responder essa pergunta. O Lightman em si teve um acidente de carro, ele disse que não pode ocorrer. Então, Rav, espera um pouquinho. Eu tive um acidente de carro. Eu tive um acidente quando quebrei minha perna, na Irlanda, em Jerusalém. Também tive um acidente de carro. Então é isso que estão perguntando. Eu, na verdade, posso dizer que esse é o período mais feliz da minha vida, certo, Rav? Eu disse que tudo estaria bem, que vai nos levar ao próximo nível. Mas, vou acrescentar uma coisa, porque a polícia me disse que esses acidentes de carro, você não sobrevive a eles. Que devia ser o fim, mas na realidade o que ocorre é onde o grupo começa, onde o grupo é formado, Rav. Bom, óbvio, mas para tudo deve ser pago. Eu não estou escondendo de vocês, tudo deve ser pago. E quero dizer-lhes que podemos pagar com um certo sofrimento pela realização, mas deve ser orientado, ter um propósito poderoso para realmente valer a pena. De outra forma, óbvio, a pessoa sofre. É precisamente no sofrimento que a verdade é alcançada. E o caminho do cabalista é o caminho através das estrelas. Pode ser dito uma pergunta, que o sofrimento é resultado da falha de fazer o trabalho no grupo? Sim, mas de forma prática não pode ser dito, porque você não trabalha em si, você trabalha no grupo, e o grupo está conectado com toda a humanidade. Então, como resultado, você tem um sistema, esse grande sistema, que envolve, que é integral, é uma alma com que lidamos. O que quer que ocorra fora da dezena é influenciado pelo resto da humanidade. Então, você não pode colocar de forma lógica tudo, entender que isso ocorre por causa daquilo, etc. Rav, não, você pode fazer isso também, mas os cabalistas não se preocupam, porque não é isso que você devia fazer. Você deve ser orientado para o resultado. E o resultado é fazer contato com o Criador numa escala maior que a anterior, porque assim você vai alcançar tudo, onde você entende todos os paradoxos. Uma pergunta. Eu me lembrei algo interessante. Eu fui trazendo lá. Eu estava numa cadeira de rodas. Você estava numa cadeira de rodas? Eu estava numa cadeira de rodas, você estava sentado lá e você me olhou, tinha um livro e disse: ah, veja, Simca, o que eu achei aqui. Rav, sim, é um grande esclarecimento, um grande insight para mim. Eu estava lendo e foi uma grande realização. Uma pergunta interessante de Bakur. A vida no corpo pode ser estendida se a pessoa estuda Kabbalah? Porque está escrito que você pode alcançar todo o seu mundo superior enquanto neste mundo. Rav, amigos, esse é o resultado
da total ausência de fé em vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é deixar de si mesmo, abandonar-se, que estamos no domínio do Criador, que tudo é seu governo, não há outro além dele, é o bom que faz o bem, e eu não posso me fazer tais perguntas. O que ocorre comigo? Daqui a um minuto, se eu vou alcançar algo ou não. Nesta condição, não há outro além dele. E ele é o bem absoluto. Ele completamente bloqueou todas as perguntas egoístas e objeções. Não me restou mais nada. Eu só tenho uma pergunta. Como eu posso ser seu companheiro, seu ajudante? Seu fiador. Fazer várias ações. Como eu estou aqui neste mundo, eu só peço uma coisa, que ele me diga o que quer e eu vou criar essa realidade. Essa é a função do cabalista. Então, os cabalistas não podem pedir que ele quer ser saudável ou que outro seja saudável. Pode fazer isso? Rav, ele pode, se for necessário. Mas, essencialmente, bom, pergunte. Se tudo é feito pelo Criador e foi feito para ele perguntar, se ele fez isso para você perguntar, então você pergunta. A pessoa deve investigar e entender por que isso está ocorrendo. Em essência, deve perguntar, mas não deve ser trazida a tal nível como fazemos em nosso mundo. A solicitação deve visar a luz dessa correção. Uma pergunta. Você falou a palavra fé várias vezes e alguém pergunta, por que fé? A Kabbalah deve ser uma ciência. O que há com essa noção de fé? Rav. Então ele é um francês de Odessa? Interessante, vou dizer-lhes. A fé chama-se a qualidade de doação. Assim como você tem a qualidade de recepção, puramente egoísta. A qualidade é oposta. Em nosso mundo, essa qualidade não existe. Em nosso mundo, se eu dou algo, eu faço para receber. Não há como receber algo. Não há como fazer de outra forma. Mas no mundo espiritual é a qualidade de doação. A qualidade de doação no mundo espiritual é fé. É só um nome. Não se engane com o que achamos que é fé em nosso mundo. Em nosso mundo, fé é quando eu fecho meus olhos e faço algo sem lógica, sem pensar. Eu chamaria ações idílicas, totalmente ilógicas, baseadas em nada. Na Kabbalah, a fé é a força de doação que obtemos da luz superior. Uma pergunta. Você diz que a Kabbalah é a ciência da realização, conquista do mundo superior. E hoje, você também disse que as pessoas sofrem. Então, as pessoas devem sofrer? Rav, não. Por que você está fixado no sofrimento? É o oposto. O Kabbalah é a ciência com a qual alcançamos a força superior que é boa e só faz o bem. Mas para sentir esta bondade, temos que sentir seu oposto. Para isso, não precisamos emergir no sofrimento. Temos que entender de onde vem. E essa é uma grande diferença. Escute, isso não é simples. Eu tenho que simplesmente entender que o sofrimento vem com o sofrimento de eu estar distante da fonte de bem. E o bem só é alcançado na fonte. Isso basta. Eu não tenho que sofrer, na verdade. O sofrimento em Kabbalah não é o mesmo. O sofrimento não é o mesmo. Não é a falta de satisfação, é a falta de não ser capaz de dar. Como
Uma vaca que quer alimentar, nutrir seu bezerro, ela sofre porque quer dar e não tem com quem tome, não há o bezerro. Só temos um anúncio e várias perguntas que deixamos para Blitz. Rav, podemos deixá-las. Ok, anúncio. O semestre 2016 já começou, você pode ainda começar a estudar. Pergunta. Que ponto você está agora? Quantas descidas você teve desde que estudou o Kabbalah? Rav, eu não posso dizer-lhes isso, é proibido. É proibido. Pergunta. Como você pode estar neste momento aqui agora? Como você pode libertar sua mente da dor e estar no presente? Rav, este é um sinal de que você ainda não obteve a luz superior do grupo. Você não tem o contato com o Criador. No momento que você tem a mínima conexão com o Criador, todas as suas dúvidas vão desaparecer. Você não terá nenhuma pergunta sobre si. Porque se estiver conectado ao grupo, ele é a força superior que determina tudo. E você está cheio de sua força. Tudo que você deve fazer é sentir sua emanação em você, sua influência sobre você e pronto. Você imediatamente vai estar libertado do seu ego. Esse é o primeiro passo que temos que alcançar. Outra pergunta. O nosso conhecimento é a confusão da nossa lembrança? Rav, eu não diria o que eu sei que significa falar por conhecimento, mas vamos investigar em nosso mundo, baseá-lo, usar o conhecimento deste mundo. É conhecimento, não é confusão. Em Kabbalah, isso é bem-vindo. Uma pergunta. O que ocorre quando você experimenta déjà vu? Rav, como eu posso dizer, vários tipos diferentes de eventos que já ocorreram, que ocorrem e ocorrerão, que podem ser uma previsão do passado. Em geral, não ocorre nada na pessoa que não tenha uma informação, um registro informativo. Então, tudo que existe já é apenas uma questão de que qualidades percebemos isso. E talvez este registro informativo ainda não adquiriu sua forma, etc. Pergunta, como eu sei por que eu me sinto mal porque a minha mulher me deixou ou estou numa descida? Rav, meu amigo, eu não sei como você vai entender isso, mas a princípio, tente trazer de volta a sua esposa. Se você não se sente mal, é devido a uma descida. Pergunta, autopiedade também é o ego? Rav, autopiedade é a maior forma de ego. A pergunta, o que você vai fazer se tivesse milhões de estudantes que querem fazer perguntas? Rav, é a mesma coisa que eu faço agora. Ao invés de dezenas, centenas de milhares, vão ser milhões assistindo agora e vão responder todas essas perguntas como agora. Pergunta, por que o grupo é tão importante? Rav, porque chegamos a um estado onde temos que atrair a luz superior. E a luz superior só pode ser atraída por uma dezena trabalhando junto, atraindo a luz, se esforçando, e através da dezena a luz vai chegar ao mundo. Uma pergunta, sem mentir para mim, que sensações eu posso realmente considerar como influência da luz superior? Rav, a melhor sensação é a conexão com a razão superior, e isso cobre tudo. Pergunta, se você sabe que pode viver para sempre, o que você quer dizer? Isso é tolice, diz o Rav. Como você vai medir o tempo? O que é para sempre para você? Você está falando da sua vida no corpo animal? A verdade é que a verdadeira vida é eterna
E você deve passar por este estado superior. Então, uma boa semana e eu espero que vejamos todos na nossa convenção em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Vamos viajar daqui a 2 dias, esperamos que estejam, se não estiverem fisicamente, estejam conosco lá. Muito obrigado, um abraço e nos encontramos semana que vem na convenção.